Boa noite, gente. Eu não vou fazer uma super apresentação aqui. Eu queria só falar que a gente está super feliz com esse momento. Esse é o momento da conferência que a gente não vai estar falando explicitamente sobre educação, mas a gente acha que pode ser muito rico para vocês, porque nós somos aqui jovens que querem transformar a educação brasileira, querem fazer com que ela seja prioridade nacional, querem fazer com que as vozes de todos nós sejam ouvidas, e para isso a gente precisa falar bem, a gente precisa que nos ouçam, a gente precisa aumentar o nosso volume, aumentar nosso impacto. Então é por isso que a gente chamou a Júlia aqui, Júlio, que é uma pessoa que eu sei que dispensa a apresentação para vocês, para mim também, mas é uma pessoa que se comunica como ninguém, rainha aí da comunicação, da internet, capaz de transformar os assuntos mais complexos, falar deles com uma simplicidade incrível, ótima, maravilhosa. Então, não vou me alongar nisso. Júlia, estou lesando. E a gente tem aqui a Cecília. Cecília é uma aluna de ensino médio, que é membro de um coletivo feminista na escola dela. E ela participou de um programa super legal do Transformar Educação. Ela fez vários treinos e falou com vários outros estudantes e abriu um evento muito grande de educação, também levando essa pauta, falando desse tema para muita gente. É o maior evento de educação do Brasil. E é muito legal ter ela aqui com a gente. A gente queria que uma jovem fizesse as perguntas para a Júlia, uma estudante. Então, palmas para a Cecília. A gente está muito feliz de ter ela com a gente. Então, é isso. Aproveitem. Bom, gente, a gente vai começar, então. Eu vou começar fazendo 3 perguntas para a Jujut. E depois eu vou passar para a plateia, se vocês quiserem fazer perguntas, tá bom? Então, vamos começar. Bom, eu vou usar aqui meu papel de apoio, tá? Que eu estou um pouco nervosa e eu acabo esquecendo as coisas. Mas, então, a gente sabe que a vida estudantil vai muito além, né, da sala de aula, acho que todos vocês sabem disso. E a troca de conhecimento dentro da própria comunidade jovem, nos diversos meios de comunicação, são muito importantes e enriquecedores, né, para o nosso aprendizado. Mas para que isso ocorra, não basta a gente escrever uma frase no Twitter com a nossa opinião e estamos bem, certo? Então, eu gostaria de saber, né, Jujut, que você é uma comunicadora extremamente talentosa, eu gostaria de saber como formar uma linha de pensamento clara, explicar, passar todas essas suas ideias nos seus vídeos e fazer com que as pessoas realmente ouçam, pensem e iniciem debates, e principalmente pessoas que não estão tão dispostas assim, não concordam tanto com você. E é isso. Tá. Obrigada pelos elogios. Lígia também, muito obrigada. Fui muito elogiada aqui, já logo de primeira. Bom, isso, gosto. Oi, boa noite, tudo bom com vocês? Obrigada por estarem aqui. E vamos bater altos papos. Eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês tenham perguntas incríveis para a gente responder, né? Vai ser demais, vai ser demais. Mas então vamos lá. Como é que faz? Desde sempre no canal eu fiz as coisas muito intuitivamente, assim. Eu fui falando do jeito que eu falo e as pessoas iam ouvindo e se relacionando muito porque elas viam que eu estava falando do jeito que eu falo, sabe? Tipo, é muito o jeito que eu falo na minha vida, é o jeito que eu falo no canal, é o jeito que eu escrevo. Tem muito esses comentários, quando eu faço uma legenda de uma foto no Instagram, a pessoa fala, nossa, eu ouvi a Jujut falando isso, como se ela estivesse falando no meu ouvido. Então tem essa coisa de você falar do jeito que você fala. Porque, às vezes, a gente tem a sensação de, tipo, eu vou conhecer uma pessoa muito importante, então eu tenho que falar do jeito que essa pessoa espera que eu fale com ela. E, às vezes, esse jeito não é o jeito que as pessoas vão entender o que você vai falar, sabe? Porque nem você está entendendo direito o que você está falando. Tipo, Lígia, cadê Lígia? Lígia sumiu, Lígia foi embora. Lígia foi embora?
Lígia, uma vez, ela tá aí? Não tem, ela não precisa, tá tudo bem. É porque uma vez ela oi, não, então, vou contar uma historinha nossa. Lígia foi lá em casa e falou assim, Júlia, me ajuda aqui a passar esse texto que eu vou falar com adultos. Audiência pública em Brasília. E ela queria que o texto ficasse muito, muito fácil de assimilar. E aí tinha uma frase, como que era a frase? Falei que o dado que eu estava apresentando evidenciava a baixa atratividade da carreira docente. Evidenciava a baixa atratividade da carreira do docente, que é basicamente assim, ninguém quer ser professor. Né? Esse dado evidencia a baixa atratividade da carreira docente. Então, assim, às vezes, quando a gente vai falar com, sei lá, gente mais velha e gente que a gente acha que é gente mais importante que a gente, sei lá, a gente fica tipo, vou então falar de um jeito que essas pessoas esperam que eu fale. E aí sai evidenciar a baixa atratividade da carreira docente, sabe? É só falar que ninguém quer ser professor porque está difícil ser professor. Você quer falar? Você levantou? Tá. Então tem muito isso de você. Está tudo. Tá. O que eu estava falando? É isso. E aí, então eu acabo falando muito do jeito que eu falo e é como se a gente tivesse, tipo, sabe, lá em casa. As pessoas têm muito essa sensação de estar lá em casa, tipo, quando eu saio na rua e eu encontro alguém que me conhece, a pessoa fala, gente, eu estava lavando louça, conversando com você, agora você está aqui. E, sabe, porque a sensação é muito de que a gente é muito mix, que a gente estava ali se falando na sua casa, você estava ali na minha cozinha, porque eu gravei o vídeo na minha cozinha, a gente estava junto e é isso aí. Então, tem muito isso. E aí, isso é maravilhoso, e eu alcanço muita gente falando de um jeito muito natural, porque as pessoas se identificam, porque eu estou falando meio que na língua delas. Mas também eu falo muito com pessoas que já estão meio predispostas a ouvir o meu discurso, né? Tipo, por mais que você entra no meu canal meio que já sabendo que eu sou feminista. Aí por mais que você não seja feminista ou não se declare feminista, se você está entrando ali, você meio que tem um pezinho ali querendo saber do que eu estou falando. E tudo bem, porque eu acabo falando muito com pessoas que já querem me ouvir. Mas aí também tem essa outra galera que nem vai lá, nem chega lá no canal, porque, né, vídeo de feminismo, não, obrigada, vou fazer uma outra coisa melhor da minha vida. E essa coisa de você falar com essas pessoas é realmente um grande desafio. E aí, recentemente, vou contar uma pequena história que mexeu comigo. Que recentemente eu fui gravar uns vídeos para a IESEC, não sei se vocês conhecem, e aí eu viajei para alguns países para gravar esse vídeo. E aí um dos países que eu viajei foi o Peru. E aí no Peru eu fui numa periferia gravar, porque tinha tipo uma creche lá. Não era bem uma creche, mas era tipo uma creche que você podia fazer trabalho voluntário nessa creche. E aí eu fui lá gravar um pouquinho as crianças, e aquela coisa toda. E aí o pessoal que estava lá trabalhando na creche, que era tudo brasileiro, eles falaram, você viu vindo para cá, porque era tipo no meio da favela, lá numa favela do Peru. Aí eles falaram, vocês viram vindo para cá uns cartazes falando de identidade de gênero? Aí eu falei, não vi. Aí elas falaram, então, está tendo esse negócio aqui no Peru que estão tentando aprovar identidade de gênero no currículo escolar, para falar sobre esse tema nas escolas todas. E aí a população do Peru estava assim, desesperada com essa possibilidade, principalmente a galera na periferia. E aí todo mundo colocava cartazes assim no muro da casa, na varanda, na janela, escrito tinha tipo identidade de gênero e aí um risco assim tipo não, e aí do lado tinha hashtag comigo no te metas, que era tipo não se mete com meu filho. Sabe, tipo, a criação do meu filho sou eu que vou dar, e você não vem querer se meter no que meu filho tem que aprender. Eu não quero que meu filho
fique aprendendo identidade de gênero, que eu acho que a leitura principal é ser gay. Tipo, vai para a escola aprender a ser gay. Eu acho que era essa a preocupação dos pais nas periferias. E aí eu falei, Caio, aí quando a gente saiu dessa creche, a gente logo viu um cartaz. E eu falei, eu preciso filmar na frente desse cartaz. E eu falei, Caio, filma aqui. E aí eu fiquei na frente do cartaz e apontei para o cartaz e falei, que horrível, que absurdo, olha isso, qualquer coisa assim. E aí Caio abaixou a câmera e falou, Júlia, rapidinho. Aí ele parou de gravar e falou, então, tá achando um absurdo por quê? Aí eu fiquei tipo, Caio, né? Tipo... Aí ele falou, então, assim, tá, entendi, concordo, mas, assim, quão aberto você queria que os pais dessas crianças estivessem à escola, tipo, tratar de um assunto que eles aprenderam a vida toda que é errado com os filhos deles? Tipo, eles aprenderam a vida toda que não é para se falar sobre isso e que isso é horrível. E aí, de repente, a escola quer falar sobre isso e ensinar isso para os seus filhos. Não é compreensível que as pessoas estejam um pouco irritadas com isso, porque a gente geralmente, tipo, nessas situações, é como se a gente estivesse enfiando o pé na porta das famílias e falando, vai aprender a sua identidade de gênero. Esse processo, porque a gente geralmente tem mais empatia, tipo, a gente consegue ter empatia com mulheres que sofreram algum assédio, alguma agressão e coisa e tal. A gente não consegue ter empatia muito com o chefe de família da periferia do Peru, sabe? Você não consegue, você não para se colocar no lugar de uma pessoa que na sua cabeça é uma pessoa que está errada. Mas você não entende, se você não parar para pensar por que aquela pessoa acha aquilo, você nunca vai conseguir se comunicar com aquela pessoa. Você só vai conseguir falar, engole isso porque eu decidi que é melhor para o seu filho. Você não consegue... A pessoa não engole, porque é o filho, sabe? Tipo, para você falar com o filho de uma pessoa, você precisa falar direito com essa pessoa e não só empurrar um aprendizado goela abaixo. E eu fiquei tipo, nossa, total. Isso tudo foi o discurso de Caio. Tipo, e eu fiquei silenciosamente ouvindo, e aí depois eu falei, tá bem, então vamos só filmar o cartaz. Eu não preciso falar nada na frente do cartaz, e eu fiquei reflexiva. E ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu estou esperando ter o ponto certo. Mas é meio que isso, sabe? Você é muito fácil você se colocar no lugar de pessoas que claramente, tipo, que você se identifica mais e que na sua cabeça elas estão certas, mas você se colocar no lugar de uma, por exemplo, eu conheci uma mulher que ela tem o trabalho dela, ela vai em prisões conversar com homens que foram presos por agressão, ou abuso, ou, enfim, estupro, coisa assim, para explicar para eles por que eles estão presos. Porque eles ficam tipo, então, eu não estou entendendo porque eu estou aqui. Eu cheguei em casa, o jantar não estava pronto, eu esfaquei minha mulher, é assim que se faz, foi assim que meu pai fez, é assim que é feito, eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Porque, assim, entendeu? É assim que a gente lida com as coisas lá em casa e na história da minha vida. Eu não estou conseguindo entender por que eu estou fazendo errado. E aí ela ia lá e falava, então, o ideal é você não esfaquear as mulheres, em geral, as pessoas todas, principalmente se o motivo é não teve jantar, né? Porque aí fica mais complicado ainda. Então, assim, é mais difícil se colocar no lugar desse cara, mas se você não consegue se colocar no lugar desse cara, você não consegue conversar com ele. Falei a beça, né? Mas é mais ou menos isso. Respondeu? Respondeu. Que bom. Obrigada. Bom, e Judith, você acabou falando também já de feminismo, né? Até da questão LGBT aqui. E aí me traz para a próxima pergunta, que também no movimento estudantil a gente entra muito em contato com outros movimentos sociais. E é uma questão muito importante. Só que muitos desses assuntos, tratados, tudo mais, eles são muito polêmicos, muitas vezes delicados, né? Você mexe realmente com o íntimo, às vezes, das pessoas, quando você comenta sobre feminismo, sobre a questão LGBT, sobre o movimento negro. E aí eu queria saber como são assuntos muito polêmicos, o
público reage, às vezes estouram, né, e tudo mais. Então, eu queria saber como é que é, normalmente, a reação do público e como é que você lida com isso, assim, como você contorna essa situação e tudo mais. Assim, o meu foco principal sempre é não machucar ninguém. E aí todo o meu discurso é muito pautado por isso. Isso às vezes até me atrapalha um pouco, porque eu quero falar sobre algum tema e eu boto tanto filtro tipo, qualquer frase que eu vou falar já vem com tanto filtro que eu não sei nem se aquela era a frase que eu queria falar, porque tudo pode ser excludente. Tipo, quando você está falando de um bar, num bar não, porque vocês não vão em bar ainda, né? Eu esqueci disso de novo, tá vendo? Quando vocês vão tomar chocolate quente com os seus amigos, vocês conversam de um jeito específico, né? Vocês falam qualquer coisa, são seus amigos que estão ali. E, em algum ponto, o canal era isso, e eu estava, tipo, despretensiosa. E aí, um dia, não era mais isso, e eram mais de 100 mil pessoas ouvindo o que você está falando. E aí, é bom você tomar um pouquinho mais de cuidado. E assim foi feito. Tomei cuidado e tomo cuidado sempre, e isso implica botar um monte de filtro no que eu vou falar. Porque tudo pode virar alguma coisa. Tudo pode ser motivo para... Por exemplo, você vai falar sobre mulher, e aí se você fala sobre útero, você está sendo trans excludente. E aí, ou se não você fala, tipo, qualquer coisa. Tipo, você fala, faz um vídeo sobre como é bom correr na praia. Aí alguém vai comentar, você fala isso porque você tem perna. E quem não tem perna? Não pode correr na praia. Então, você tem que pensar melhor nisso, né, Jutsu, antes de sair falando dos prazeres de correr na praia. Tudo tem alguma coisinha. Isso, tipo, é um exemplo que nem é tão exagerado assim, não, tá? Para vocês que riram. Porque é isso que rola, assim. As pessoas esperam que você pegue a totalidade dos seres, e é difícil, principalmente se você tem pernas. Tipo, eu não sei a vivência de quem não tem pernas, porque eu tenho pernas e eu não tenho pessoas próximas a mim que não têm pernas, então é difícil também você conseguir incluir todo mundo, mas esse é o esforço, assim, diário, e às vezes eu não consigo, obviamente, né, e às vezes as pessoas comentam e assim, tem vários tipos de comentário. Tem os comentários que são, tipo, que eu olho e falo, mas, assim, realmente não vai ter jeito, não dá para eu chegar nesse nível de perfeição de discurso. E tem alguns comentários que realmente é um belo de um tapa e você fala, tipo, realmente errei aqui. Um exemplo muito bom que eu sempre uso é que eu fiz um vídeo sobre... não vamos ficar quietinhas, que vamos fazer um escândalo, se você for assediada tem que gritar, tem que falar com todo mundo, denuncia, não fica achando que é culpa sua, tem que falar mesmo e tem que botar, porque alguém vai ficar constrangido e essa pessoa que vai ficar constrangida não pode ser você, tem que ser o cara que está passando a mão na sua bunda e qualquer coisa assim. E aí arrasou o vídeo, as pessoas ficaram muito tipo, isso aí, vamos fazer um escândalo, e todo mundo ficou muito feliz com isso. E aí eu entrei nos grupos no Facebook e as pessoas estavam falando, gente, sou eu que não me senti muito representada por esse vídeo do Jutsu, de vamos fazer um escândalo? E aí as outras pessoas, tipo, não, eu também não. E aí eu comecei a ler a discussão. E aí uma menina falou, eu não me senti muito representada realmente, porque, assim, se você está na Visconde de Pirajá, lá em Ipanema, realmente alguém passando na sua bunda, você dá um grito, logo aparece um segurança. Se eu der um grito e falar para as pessoas que o meu padrasto está me molestando, talvez eu leve um tiro, ou talvez eu seja expulsa da minha casa, ou talvez ninguém acredite e a comunidade em volta me espanque. Então, assim, mais ou menos vamos fazer um escândalo, né? Às vezes não dá para fazer um escândalo. E aí eu li esses comentários e eu fiquei tipo, não acredito que eu falei isso. Mas, ao mesmo tempo, é bom falar para as pessoas fazerem um escândalo. Mas também é bom entender que algumas pessoas não podem fazer um escândalo. E aí, entendeu? Como que você vai... A tentativa é pegar todo mundo, mas às vezes realmente não dá para pegar todo mundo. Mas eu acho que quando uma pessoa faz uma crítica ao que você está falando porque não se sentiu incluído ou porque achou que você falou uma grande besteira, é legal aquele negócio de dar uma avaliada, né? Porque realmente às vezes o comentário é só tipo feia.
Aí, como é que eu posso crescer com esse comentário? Não vai dar. Eu sempre busco crescer com aqueles comentários. Tem uns comentários que não dá para crescer. E tem uns comentários que só crescimento. Eu devo muito da minha maturidade de hoje a muitos comentários que as pessoas fizeram que, tipo, deram uma virada na forma que eu via aquele assunto, sabe? Eu falei, nossa, tem esse outro ângulo que eu não estava vendo, porque eu não vivo esse ângulo. Se eu fizer um escândalo, ninguém vai me dar um tiro, sabe? E aí você não pensa que talvez alguém possa te dar um tiro se você está em outra situação. É isso. Entendi. E, bom, você está falando, então, bastante de tomar cuidado e tudo mais, porque você alcança, né, muitas pessoas já e tal. E aí, eu também queria saber, direcionando um pouco agora para a questão do movimento estudantil, mais, que eu não sei vocês da plateia estão no movimento estudantil, mas a gente sempre se depara com as questões de talvez tomar realmente um cuidado em não ser muito explosivo quando a gente vai apresentar uma ideia, até nos movimentos sociais. Então, o coletivo feminista da escola. Como você vai apresentar uma ideia, fazer com que as pessoas te escutem, se você começar a gritar, assim, eu sei que às vezes é inevitável, não conseguimos, mas é sempre importante ser didático, talvez. Aí eu queria te perguntar como é que você toma esse cuidado e como é que você vê, talvez, a importância do didatismo para poder alcançar mais as pessoas e todo esse público que, às vezes, pira, assim. Eu fiz jornalismo, né? Antes de virar youtuber, eu fiz jornalismo. E aí, aprendi algumas coisas na faculdade de jornalismo. Uma dessas coisas que eu aprendi foi: você sempre quando você vai escrever uma matéria sobre qualquer coisa, você tem que partir do princípio de que as pessoas não sabem do que você está falando. Porque, sabe, tipo, até sigla. Você vai, sei lá, você vai falar sobre CPF. Tipo, é importante que você tenha o CPF. Aí vem CPF e aí vem entre parênteses o que significa CPF. Porque você não sabe quem está lendo, o grau de instrução daquela pessoa e, tipo, se ela sabe daquilo. E se ela não souber das coisas básicas, ela não vai entender a matéria. Então, né, partir sempre do princípio de que as pessoas não sabem do que você está falando. Eu acho que isso meio que guia os vídeos todos. Porque eu sempre... Assim, não é tipo, eu parto do princípio que ninguém sabe do que eu estou falando. Mas é uma coisa assim, tipo, eu gosto de falar da base da base. Eu recebi, inclusive, muitas críticas por causa disso, que as pessoas... teve muitos não movimentos, mas, sei lá, grupos feministas que falavam: pô, Judith, você tem tanto alcance, fala mais de feminismo, e fala mais vigorosamente, profundamente de feminismo. Só que, primeiro, que o canal é meu, faço o que eu quiser. Segundo, que as pessoas adoram ficar dando o pitaco do canal dos outros. E segundo, que desse jeito, falando tipo da base da parada, eu acabo pegando uma galera que a galera mais que já discute isso há muito tempo não pega. Muita menina assim de 12 anos, eu recebo altos e-mails de tipo: eu já tinha ouvido falar de feminismo, mas eu não sabia que era assim. Mas aí eu vi seus vídeos e eu entendi mais ou menos que era uma outra coisa, que não era o que eu achava que era. Então agora eu sou feminista, obrigada, sabe? E é uma galera que, tipo, que tem um medo, porque acabou virando isso, né? Tipo, o feminismo tem colocado um medo no povo, que é um medo, tipo, nada a ver, né? E isso afasta. E a ideia não é afastar, né? É tipo, sabe uma coisa que eu fiz uma vez, que eu achei muito feio que eu fiz? Eu queria gravar com a MC Carol, não sei se vocês conhecem a MC Carol. E aí, só que ela estava tipo, nesse processo de feminismo e tal, não sei o quê. Só que aí teve uma polêmica na época, porque ela estava, tipo, quando ela faz show, ela bota tipo, dois caras fantasiados de gorila, sabe? Aqueles gorilas, sabe? Vocês sabem? Sabe aquela fantasia de gorila? Tipo, peludão, assim? E aí ela tinha... Porque ela tem aquela música... Caramba, bateu uma onda forte, tô vendo um macaco em cima do poste, sabe?
Então, e aí ela tem esses gorilas que ficam dançando. E aí os gorilas, e aí ela chama as meninas pro palco para dançar, e os gorilas ficam tipo meio cagado aquilo lá, sabe? Eles ficam tipo quase que trepando em cima das meninas. E aí começaram a falar tipo, pô, Carol, que horror, não sei o quê. E ela ficava tipo, deixa os gorilas brincarem, não sei o quê. E aí a internet caiu em cima. E aí, quando a internet caiu em cima, eu falei, não vou gravar, então, com a MC Carol nada, porque, sabe, se cair, respingar em mim. Só que isso é basicamente você partir do princípio que tem um feminismo correto, puro, e aí, se você está fora disso, você não pode entrar no nosso grupo. Se você falhou em algum mandamento do feminismo, não vai dar mais para você brincar com a gente. Isso é muito cagado, né? É tipo, isso enfraquece o movimento, porque você exclui a galera. Tipo, não, você cometeu um erro aqui num aspecto do feminismo, então não te queremos mais aqui. E não é essa parada, né? O negócio é incluir, não excluir. O que eu estava falando isso mesmo? Porque... então, mas enfim, aí eu falo as coisas muito simplinho. Não sei como que eu fui parar em MC Carol, mas... é isso, você acaba pegando as pessoas que tinham meio que medo da parada, sabe? E com esse didatismo você fala, tipo, entendi agora. Quer ver eu vou ler uma mensagem. Um comentário, que foi ótimo. Esse comentário é top. Espera aí. Aqui. É um comentário num vídeo meu, de um rapaz chamado Júlio Andrade. Sou machista, assisto Jutsu e não acho ela nem feminista nem machista. Ela prega igualdade. Espera aí. Calma. Espera aí que só melhora. Não tem as ideias bitoladas e exageradas das feministas e nem as ideias ultraconservadoras e discriminatórias dos machistas. Parabéns, se toda feminista fosse assim, seria de boa. Mas você é a única que me parece neutra e correta. Parabéns, bom trabalho, um abraço para você e para o Caio. Então, assim, de certa forma, Júlio Andrade entendeu que era feminismo, mas não. Mas sim, sabe? Tipo, porque ele... Você entendeu que ele entendeu? Só que ele não entendeu? Mas ele entendeu no final das contas. Então, é meio que isso, eu acho. Nisso resulta o didatismo. Às vezes dá para dar uma parada nas pontas, né? Mas também não dá para fazer tudo. Bom, gente, agora a gente vai passar para as perguntas da plateia, mas primeiro eu queria fazer um combinado com vocês, que vamos fazer perguntas objetivas e que terminem com ponto de interrogação, ok? É isso. Enfim, então vamos começar. Ele levantou. Acho que a Cecília vai indicando por ordem, e a equipe vai levando o microfone, tá bom? Porque muita gente querendo perguntar. Olá, boa noite. Qual é o seu nome, desculpa? Tá. Uma coisa que me fez pensar bastante na última eleição presidencial, acho que o que a gente mais viu foram pessoas se atacando, principalmente nos debates políticos não se debatiam ideias, simplesmente se atacavam e criou-se a dicotomia de direita e esquerda e as ideias mesmo que deveriam ser debatidas foram ignoradas. Isso, infelizmente, acaba refletindo também nos eleitores, que você vê, seja no Facebook, nas redes sociais. As pessoas acabam fugindo um pouco da parte da argumentação, do raciocínio lógico, para a questão da emoção. Você é craque, então eu sou contra você, você é coxinha, eu sou contra você, e que não se debate ideias para desenvolver algo. Então, eu queria saber, com relação ao que você diria sobre isso, principalmente querendo saber quando você vai fazer um vídeo, se você elabora um roteiro, se tem alguma coisa, se tem um raciocínio lógico, algo do tipo. Entendi. Obrigada, Danilo, pela sua pergunta. Quando eu não faço muito roteiro, não, a não ser que seja um tema muito complexo. E aí eu não faço exatamente um roteiro, eu faço meio que tipo
pontos pelos quais eu quero passar. Mas, nesse sentido, eu sempre... Por exemplo, uma coisa que eu faço, que eu acho maravilhosa, que eu faço... Autoestima. Você não vai me ver muito falando de machismo. Eu não falo, tipo, que eu odeio machismo. Eu prefiro falar, olha que maravilhoso o feminismo. Entendeu? Tipo, existe uma diferença muito grande entre você colocar o seu discurso de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Porque é o mesmo... Você meio que está falando a mesma coisa, só que de um jeito você está falando... Sabe, tipo, olha só essas coisas maravilhosas que tem aqui, e não, tipo, olha essa coisa horrível, temos que odiar isso, não sei o quê. Sim, temos que odiar isso, mas, às vezes, você ressaltando o lado positivo de uma coisa que é o oposto disso, é melhor do que ressaltar as coisas ruins dessa coisa que você odeia. Deu para entender, mais ou menos? Tem um, eu não sei se vocês conhecem, tem uma série do Louis C.K. que chama Horace and Pete, que tem uma conversa, me lembrou isso que você falou, que tem uma conversa no bar, que tem a galera, tipo, os republicanos e os democratas conversando no bar. E aí tá um atacando o outro, tipo, tudo que você fala é horrível, tudo que você fala é horrível. Aí tem um cara no meio dessa conversa que ele fala assim, então vamos lá. Você que é republicano, me fala sobre ser republicano. Tipo, não, primeiro eu acho que ele fala, você que é democrata me fala sobre ser republicano. Aí ele fala as coisas horríveis. Aí você que é republicano me fala sobre ser democrata. Aí ele fala as coisas horríveis. Aí, agora você que é republicano me fala sobre ser republicano. E você que é democrata me fala sobre ser democrata. E aí os dois ficam tipo, realmente, desse jeito que você está falando, é até interessante esse negócio, entendeu? Então é muito a perspectiva de onde você está olhando esse, né, sei lá, o partido ou o lado, direita, esquerda, essas coisas todas. Porque realmente se você pega, tipo, a gente reproduz umas coisas. Por exemplo, a gente fala assim, homem não pode ser feminista porque isso é roubar protagonismo. A gente fala isso, mas a gente não pensa muito o que isso significa. Porque a gente vê isso em vários comentários e aí a gente fica, tipo, roubar protagonismo. E aí só que se você para pensar o que significa roubar o protagonismo, se você realmente analisa essa frase, você entende se você quer realmente reproduzir essa ideia ou se você fala, caraca, eu estou falando uma ideia que eu nem concordo aqui, sabe? Eu respondi? Eu sempre fico na dúvida. Próxima pergunta. Ele estava muito animado ali atrás. Você falou pergunta, ele levantou o braço. Boa noite. Eu sou José Miguel de Alagoas. E eu queria dizer um pouco dos assuntos assim, mas é mais sobre a questão da escrita mesmo. Eu li seu livro e me identifiquei muito com crise, então eu comecei a ver crise em todos os lugares. Que não tinha. Meu Deus, não era essa a ideia. Inclusive eu estou ficando careca aqui já, tenho 19 anos, já estou ficando careca na crise. Mas, enfim, tem uma crise chamada a crise do Gregório, em que eu também sou fãzão dele, e me identifiquei muito, porque eu também escrevo assim, não dessa forma, né, boa, mas eu tento escrever. Enfim. Então, meio que eu me inspiro muito na coluna do Gregório. Eu acho que ele escreve muito bem, independente do assunto, qualquer que seja. E eu fico curioso onde é que, tipo, tô nervoso, peraí. Tem, tipo, essa questão de você arrumar inspiração para estar escrevendo toda semana. Quando você trabalha, por exemplo, em um jornal, você precisa ter essa inspiração. Muitas vezes você é motivado, não sei, por algum assunto político, algum assunto econômico. E, tipo, eu achei o seu livro incrível. Muito mesmo. Obrigada. Eu queria ter mais referências, principalmente sobre crônicas, para poder ler. E eu queria fazer pedir essa dica para você de quais são os seus cronistas favoritos, assim. E também essa relação que você sente pelo Gregório. Tipo, e também, assim, se você poderia... Assim, não estou querendo criar polêmica de relacionamento aqui, não, tá, gente? É só relacionamento tipo, também, se você admira, porque pelo que eu vi no livro, você admira muito o que ele escreve também. Então, é isso. E também queria perguntar, assim, se for possível, quando eu soube que você viria, eu falei, vou pegar meu livro em Alagoas e vou pedir para ela dar um autógrafo. Não sei se é possível.
Claro, não, mas... Pode ser agora. Não, pode ser agora. Tá. Gente, mas eu falo também, né? Então, tem que ser rápido para todo mundo perguntar mais. Rápido. Vamos lá. Ok. Enquanto você está autografando, eu tiro foto. Qual é o seu nome? José Miguel. Cronistas, se eu tenho uma relação com o Gregório. Dicas sobre escritores, tá? Quando eu estava escrevendo o livro, eu tinha alguns livros que eu estava lendo meio que para escrever o livro. Um dos livros porque assim não vai ser nada incrível, tá? Que socialmente é considerado incrível. Mas tem uma escritora que se chama Nora Ephron, não sei se você conhece, e ela escreveu um livro chamado Meu Pescoço é um Horror, que era sobre que tipo ela estava, sei lá, chegando nos 50, 60 anos, e aí ela estava achando o pescoço dela um horror, e eram meio que crônicas sobre essa fase de amadurecer, ser mulher, seu pescoço ser um horror, né, segundo os parâmetros aí de beleza de pescoço. E aí, tipo, o jeito... porque é isso, eu gosto muito de ler coisas que parece que você está ouvindo a pessoa falar. Eu gosto de sentir isso, sabe? Então, teve muito... Eu li muito esse tipo de livro nessa época, mas se eu pudesse te dar uma dica de escritor, que assim, se eu fosse escrever um outro livro, eu ia querer escrever igual a ele, seria o Walter Hugo Mãe, Nossa Senhora da Penha. Ave Maria. Leia esse rapaz. Ele é português. Na verdade, eu não sei se ele é português, mas ele fala português de Portugal, mas eu acho que ele é tipo de algum país africano, na verdade. Angola? Eu acho. É lá, Angola, com certeza. Que ele disse. Leia Walter Hugo Mãe. Topzera. E eu tenho nenhuma relação com o Gregório, na verdade. A gente só, tipo, se fala, oi, em festas. Caso a gente esteja na mesma festa, que nunca acontece. Então, assim... Não, eu entendi. Não, mas assim, sei lá. Não, eu acho interessante muitas coisas que ele fala. Essa é a minha declaração hoje. Eu preciso muito saber a pergunta daquele rapaz de vermelho. Você tem um microfone já? Ele foi muito o primeiro a levantar a mão, estou angustiada. Na verdade, eu queria saber seu telefone. Brincadeira. Não, na verdade eu queria saber, assim, quando a gente pensa em mídia social, a gente vê que existe uma questão de construir ilhas, sabe? A pessoa ela fica Construir o quê? Ilhas. Ilhas. Ela fica restrita ao tipo de informação, porque o próprio, por exemplo, algoritmo do Facebook... Microfone mais perto. Assim. O próprio algoritmo do Facebook faz com que as pessoas tenham acesso a um tipo de informação que ela sempre está acessando. Então, como que eu faço para romper esse tipo de barreira que a gente tem hoje, que é a barreira de, por exemplo, um cara que é machista, que segue o Bolsonaro, que tem um tipo de ideologia que é totalmente diferente da sua, chegar na informação que é a sua informação por meio da internet, que deveria ser uma plataforma universal, entendeu? Não, mas como que faz para eu queria saber o que você propõe como uma intervenção, um objetivo, sabe? Eu sei lá como é que faz isso. Eu acho que porque assim, eu não tenho como forçar o sujeito a ver meu vídeo, né? Eu não tenho como forçar as pessoas a se interessarem por coisas que elas não vão se interessar. Eu acho que aí que vem, porque a gente acaba colocando tudo na conta da internet. E a gente esquece algumas coisas, tipo, 50% do povo brasileiro não tem internet. Só que, assim, todo mundo à nossa volta tem internet. Aí a gente fica com a sensação de que todo mundo tem internet. Mas não é pela internet só que a gente... Assim, pela internet conseguimos promover grandes debates e gerar discussões incríveis e conseguir realmente mudanças efetivas no nosso país. Mas não chega em todo mundo, sabe? E aí, como é que você faz para chegar em todo mundo?
Eu acho que a gente... Esse ativismo da internet acaba gerando... Porque você vai lá e escreve um textão no seu Facebook. Aí você fala... Resolvido o problema. Fiz um textão sobre feminismo, então fiz minha parte aqui. E aí, do seu lado, sua mãe está namorando um cara, está num relacionamento super abusivo e você faz nada a respeito disso. Entendeu? Eu acho que a gente fica colocando tudo na conta da internet e esquece dessas relações interpessoais, que são extremamente importantes. Você não... Às vezes a pessoa nem sabe que existe aquela possibilidade de entretenimento ou de conteúdo, porque ela não é. O Facebook decidiu que ela não vai ver aquilo, e aí ela não vai ver aquilo, e é meio ilusório esperar que as pessoas vão em busca de todos os lados, sabe? Você também não deve ler muito sobre o lado do Bolsonaro. Tipo, o que o Bolsonaro fala que talvez faça sentido? Você não vai em busca dessa informação, porque você não quer. Você fala, Bolsonaro, não quero ler nada sobre ele. Você também faz isso. Assim como uma pessoa que vai seguir o Bolsonaro fala, feminismo, sabe? Então, assim... Eu acho que essa coisa de você chegar para uma pessoa e falar, você não quer ver esse vídeo aqui, não? Eu acho que você vai gostar. Ou você não quer ler esse texto aqui, não, sobre esse assunto específico? Eu acho que você vai gostar. Acho que isso cria, assim, tira mais da ilha do que, sabe, ficar esperando que a internet vá resolver sozinha. E agora eu queria sair um pouquinho desse ambiente que a gente está falando aqui. Eu queria saber o que você considera que faça a Jujutsu ser a Jujutsu, sabe? Por que você considera que você faz tanto sucesso enquanto tem pessoas que passam algumas vezes uma mensagem muito semelhante e não? Eu fiz meu mapa astral. Tem um triângulo no meu mapa que parece que é ótimo nesse quesito. Também tem o fato de eu falar muito naturalmente e as pessoas se identificam muito. Tem o fato de eu ser branca e as pessoas já se identificam mais, porque se tem um canal com uma mulher negra falando, cria-se a impressão de que só mulheres negras podem assistir aquilo, ou pessoas negras em geral, homens também. Você vai ver, tipo, por exemplo, no canal da Nathalie Neri, você vê os comentários, tem pessoas brancas assistindo, mas elas pedem licença, sabe? Porque, tipo, não quer roubar o protagonismo, e aí, tipo, não quero me meter, mas eu quero aqui aprender. Então, os comentários são sempre, tipo, oi, eu sou branca, mas eu adoro o seu canal, meio que pedindo desculpa por estar ali, meio que pedindo permissão para estar ali. Não aparece uma pessoa negra no meu canal falando, tipo, desculpa, eu sei que eu não posso roubar o seu lugar de fala porque eu sou negra e você é branca, mas tudo bem se eu falar, se eu ver aqui o seu canal. Você não vai encontrar isso no meu canal, né? É uma realidade. Quem aqui se considera branco? Levanta a mão, por favor. Bem alto. Bem altão. E quem se considera negro? Menos, né? Então, assim, isso se repete em quase todas as camadas da sociedade. E a gente, né, estamos aí trabalhando para mudar isso, mas realmente existe, eu acho que isso assim, eu tenho vários méritos, porque eu sou ótima, realmente, eu me acho ótima, e eu acho que as pessoas me acham ótima, e elas estão certas em me achar ótima, porque realmente eu sou ótima. Mas eu acho que tem uma série de privilégios que me ranqueiam acima do... Tipo, uma pessoa que falaria o mesmo discurso que o meu, talvez não chegasse no mesmo número de pessoas, porque a gente já tem essa resistência embutida, que não faz o menor sentido, mas que é isso aí, né? Sociedade, é isso aí. Nós vamos mudar isso aí, galera. E o cara de verde também. Peraí. Peguei o microfone. Ganhei. Ai, meu Deus, desculpa, eu tô muito nervosa, tipo, te amo. Eu queria, primeiramente, pegar na sua mão, porque eu não acredito que você tá aqui, eu tô tremendo muito. E eu gostaria de pregar minha cartilha de novo, mas é porque eu fiz um curso sobre igualdade de gênero e... filma ela aqui, que eu não tô conseguindo fazer os dois, desculpa. Eu quero que ela responda a minha pergunta. Então, eu fiz um curso sobre igualdade de gênero e a gente desenvolveu essa cartilha, que eu quero muito entregar 3, só pra ter certeza que você não vai perder. E pegar... Oh, meu Deus, obrigada. Você filmou isso? Então, um pouco do que a gente diz na cartilha é... Eu dou outra pra ela.
Pode ficar com as 3. Você quer que eu fique com 3 especificamente? É. Obrigada. Então, a gente fala um pouco sobre porque a importância de discutir gênero na escola. E Tem eu que levar pro Peru. Por favor, você tem 3. Então... Não, mas eu não posso dar pra ninguém essas 3. Eu Moldurar te dou as mais. 3. Tem ela online em PDF, eu vou te passar ótimo. o link. Então, e como você é uma pessoa muito influente e eu tento levar o debate de gênero para todos os lugares que eu vou, eu gostaria de saber um pouco do seu ponto de vista da importância de discutir gênero na escola, porque a gente sabe que é importante, só que eu falar isso vindo lá de Sapopemba, da periferia, é muito diferente de você. Sabe? Você é muito mais influente, então eu gostaria de ter um pouco do seu ponto de vista, porque esse assunto é muito importante para mim e principalmente para as pessoas que sofrem muito com repressão e represália dentro da escola. Eu já falei isso num vídeo, mas vou repetir aqui, né? Caso não... essa história que eu vou falar agora, não sobre isso. Mas, enfim, eu tenho uma amiga que ela é piloto de avião. E aí... Ela estava trabalhando como é que ela... eu acho que ela puxava faixa, sabe, no verão, não sei se vocês já foram no Rio de Janeiro, mas isso tem muito no Rio de Janeiro, no verão ficam uns aviõezinhos puxando uma faixa com propagandas. E aí ela fazia isso, ela puxava a faixa no avião. E ela tinha um chefe que também pilotava avião, puxava a faixa, e era o chefe dela. E o chefe dela tinha uma filha, que era pequenininha, tinha, sei lá, tipo 5, 6 anos. E aí, um dia, ela foi visitar o papai no trabalho, e aí ela chegou lá e ela viu a minha amiga pilotando avião e puxando faixa. E aí, e o pai dela pilotava avião. E aí, quando ela viu a minha amiga, ela ficou: mulher pode pilotar avião? Eu não sabia que isso era uma possibilidade. E não é tipo, nunca pensei em pilotar avião porque eu não conheço ninguém que pilota avião e eu esqueci que existe essa possibilidade de profissão. O pai dela pilotava avião, sabe? Ela tinha acesso a pessoas que pilotam avião. Mas ela não sabia que, mesmo sendo mulher, que isso não era um impeditivo. Eu acho que isso... Na escola, isso começa lá, né? Quer dizer, não sei nem onde começa, mas na escola isso é muito reforçado, porque você, desde, tipo, melhor eu não jogar, sei lá, tipo, os meninos estão jogando futebol, e aí 2 meninas querem jogar futebol. Elas não vão entrar no mesmo time, porque vai ficar desigual, sei lá, vai ficar... Né, a nossa cabeça vai, tipo, imediatamente, tem que entrar cada uma num time, porque senão vai ficar desequilibrado. E não necessariamente, mas isso é de novo reforçado, e de novo, aos pouquinhos, né, você vai ouvindo todo dia um pouquinho. Você é incapaz, você é incapaz, você é incapaz, você é incapaz. Aí tem uma hora que você fala, caraca, eu sou incapaz. E aí você pensa, peraí, de onde que eu tirei que eu sou incapaz? Anos de gente falando, você é incapaz, você é incapaz. Tipo, eu tenho um amigo também que fez física. Ele está fazendo mestrado agora, não importa essa informação. Mas ele fazia física, ele fazia faculdade de física e tinha, tipo, sei lá, meia menina fazendo física, né? Porque só tem homem. E aí tinha lá, acho que eram 2 mulheres que estavam na sala dele, e aí o professor dava a aula, notava as coisas do quadro, e aí ele virava e falava, meninas, entenderam? Posso seguir? Porque, assim, é óbvio que as meninas não vão entender, porque elas são incapazes. São incapazes. E, mais uma vez, você reforça, é incapaz, é incapaz. Então, assim, difícil, né, a gente ocupar lugares que a gente é super capaz de ocupar se todo mundo fala a vida inteira que a gente não pode ocupar. Acho que é essa, basicamente, a importância. Leia a cartilha, por favor. Que? Leia. Vou ler os 3. Obrigada. O moço de listras verdes, ele está há muito tempo aí com a mão levantada. Quem pode levar? Boa noite, meu nome é Jason Henrique, Júlia. Eu sou do Mato Grosso, provavelmente a única pessoa aqui desse estado. E a pergunta é uma pergunta convite, já que me permitiram anteriormente. Vou primeiro para o convite. Você já ajudou a gente, participa de projetos junto com o Unicef, você ajudou a gente na campanha Internet Sem Vacilo, também trabalha com direitos humanos da criança e adolescente, junto ao CONAMBA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Lá em Mato Grosso, a gente criou um fórum de adolescentes para debater política pública de vários setores do poder estatal, entre eles a educação. O convite seria, então, se você pudesse participar como palestrante, se a gente pudesse te trazer para o Estado, para você falar com os nossos jovens, inspirar como você está nos inspirando aqui hoje, para que eles continuem atentos às políticas públicas da educação, da saúde, do lazer, do turismo, e que eles possam ter essa simpatia que você tem, essa inspiração que você nos dá como comunicadora, e que eles possam disseminar isso nos seus municípios ao redor do Estado. Esse é o convite. A gente pode conversar melhor sobre isso depois. A pergunta, ela envolve justamente esse protagonismo de adolescentes e de jovens na internet. Como você, formada em jornalismo, comunicadora, vê o cenário das mídias digitais atualmente no quesito da relação com a educação? Existe uma banalidade muito grande, existe um discurso muito grande de ódio na internet, e eu gostaria de saber como que nós, querendo ou não influenciadores sociais à nossa volta, assim como você, podemos trazer isso para a nossa didática de jovem e fazer com que as pessoas tenham maior consciência nesse mundo que é a internet. Não, peraí, trazer o quê para... O quê? Não entendi direito, eu acho. Como nós, influenciadores, pessoas mais presentes, nativos digitais praticamente, podemos trazer para o nosso cotidiano, para o nosso estado, para a realidade que muitas vezes não é muito clara. Como que a gente pode fazer que as pessoas tenham mais consciência na internet e não simplesmente propaguem banalidades e discurso de ódio? Pô, difícil, né? Porque, assim, convencer, tipo, responder essa pergunta, a gente resolveu o mundo, basicamente. Porque as pessoas confundem muito liberdade de expressão com, então tudo bem fazer discurso de ódio, né? E eu não sei, eu acho que não tem uma fórmula de você convencer as pessoas de que elas estão falando está meio cagado. Só, tipo, falando, o que você está falando está meio cagado. Mas aí, quando você fala que está cagado, aí a pessoa... E aí só aumenta. Sabe uma coisa que tem mudado nos comentários dos meus vídeos? De vez em quando tem um haterzinho querendo causar uma polêmica. E aí, antigamente, as pessoas respondiam. E aí o hater ficava, tipo, yes, super estimulado, um monte de gente respondendo meu comentário horrível. E aí, agora, tem uns comentários de hater que tem nenhuma resposta. Nem discurtida. Você pode discutir, né? Tipo, não gostei disso que você falou. Nem isso, passa batido. Eu acho que quando a pessoa vê que ela não está causando, ela meio que, tipo, sei lá, ou ela vai para outro canal, tenta causar, ou ela só, tipo, entende que eu acho que é muito um déficit de atenção, né? Tipo, preciso de uma atenção aqui, por favor, alguém. E aí, quando você tira essa atenção, a pessoa fala, putz, então não é assim que eu vou arranjar essa atenção. Mas aí é muito difícil, porque tem que pegar todo mundo no colo e recriar. Ou, né, tipo, você tenta dar estímulos, e é isso aí. Mas eu não sei se eu tenho um método de fazer as pessoas não falarem coisas estúpidas na internet. Eu ia ficar riquíssima, eu acho que se eu soubesse. Quanto ao convite, você aceitaria? A gente conversa depois. Tá bom. Eu não posso falar essas coisas assim. Não. Obrigado. A gente só tem tempo para mais uma pergunta agora. É isso. Não me bota. Eu vou escolher. Ó, ela já estava muito... Quem que quer mais intensamente? Levanta em pé. Tipo... Ah, tá. Tem dois que querem muito intensamente aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então. Boa noite, meu nome é Ariane, sou do estado de Roraima e sou ativista no movimento indígena. E, normalmente, a gente se encontra muito com os movimentos de minorias. E muitas pessoas me perguntam, você é feminista? E eu fico meio que assim, o que é ser feminista? Tem uma pergunta que, tipo, eu luto por vários direitos dentro da comunidade, do adolescente, da criança, da própria mulher. Eu própria sou mulher, saí da minha comunidade, fui estudar fora, entendeu? Dentro da comunidade que, querendo ou não, é muito, assim, lidado como machismo, que o tuxaua sempre é o que é vamos dizer que o que manda, e eu, como mulher, sofri bastante ao sair da minha comunidade, como mulher que tem uma cultura que casa entre 13, 14, 15 anos, já se casam, e eu resolvi sair, estudar, para poder defender e estar na causa. Então,
É uma pergunta que eu faço. Eu estava até pensando, você falando muito, até ela, assim, eu fico imaginando, mas o que é realmente ser feminista? Entendeu? Aí outra coisa, eu sou estudante de comunicação, jornalismo também, e é uma pergunta que também me pergunta muito, você é de direita ou você é de esquerda? Mais uma vez eu fico assim, porque as minhas ideias, elas são sempre para poder ser conversadas. Eu gosto de conversar, eu gosto de debater o que você acha, o que eu acho, e assim a gente vai dialogando. Eu não sei dizer o que é direita e o que é de esquerda, entendeu? E são coisas assim, que normalmente está nas mídias sociais, está na internet, até no seu próprio canal também. E, tipo assim, você é de direita, você é de esquerda, então você não pode estar no mesmo território que eu. Entendeu? Você é de direita, você fica lá. Você é de esquerda, então você fica aqui. Então a gente tem vários discursos da própria universidade e até dentro do próprio movimento indígena. Então são minorias e a gente acaba se encontrando todo mundo junto, né, por uma mesma causa. E são essas perguntas que eu quero, essas duas. Primeiro aqui, tipo, o que é feminista? O que é ser feminismo? O que é? Tipo assim, para mim poder, quando alguém me perguntar assim, tipo, tu é feminista? Eu, pelo menos, já tenho uma questão de, eu sei o que é feminismo, é isso e aquilo. Eu sei que não vai ser uma pergunta, não vai ser uma resposta fechada, porque, com certeza, vai ter várias abrangências. Mas é a minha pergunta. Obrigada e é um prazer conhecer você também, mas que seja muito nervosa aqui. Tá. Todo mundo. Qual o seu nome? Desculpa, é Aline? É Ariene. Ariene. Isso. Ariene, estou te amando muito. Tem que falar. Estou emocionada, porque a causa indígena é muito negligenciada sempre, né? A gente fala muito de ser negro, ser branco, ser mulher, ser gay, e, tipo, a gente não faz ideia do que é ser uma mulher indígena no Brasil. Eu não faço ideia. Então, quero até conversar com você sobre isso depois, nos bastidores. Eu posso te falar muito sobre o que é ser feminista, mas sobre ser de direita e ser de esquerda, eu não entro muito nesse papo, porque eu escolhi não entrar, e eu não gosto de falar muito de política no meu canal, nem, tipo, assim, publicamente, só tomando chocolate quente com os amigos. Mas Lígia pode te ajudar, coloquei no seu balaio. Mas o feminismo, basicamente, você é uma mulher, né? E aí tem uma pessoa que é um homem. E vocês, geralmente, são colocados, já partem de patamares diferentes. Porque existem muitas regras não ditas na nossa cabeça, tipo, homens são mais fortes, homens são mais durões, homens são mais, sei lá, inteligentes, homens são mais um monte de coisa, e mulheres são mais um monte de coisa. E aí, tipo, mulher é melhor para lavar louça, mulher é melhor para cuidar da casa, mulher tem que ser mãe, mulher tem que... É um monte de regras do que você tem que ser, do que você tem que ser boa, e o que você tem que não ser boa, e o que você não pode fazer de jeito nenhum. Só que essas regras, se você for analisar, você escuta essas regras desde sempre. E aí você meio que absorve aquilo e entende que aquilo é o correto. Só que se você for parar rapidinho para questionar essas regras, tipo, será que eu tenho que ser mãe mesmo? Tipo, porque você fala, tipo, você tem que ser mãe. Aí você fala, então tá bom, então eu tenho que ser mãe. Aí depois você fica, tipo, não, mas peraí, por que eu tenho que ser mãe? Não entendi por que eu tenho que ser mãe. Entendi por que eu tenho que ser boa de cozinhar. Não entendi por que... Porque, basicamente, você ser feminista é você escolher o que você vai ser boa em fazer, o que você não vai ser bom em fazer, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, onde estão os seus limites. Você escolhe. Só que acaba muito indo para um lado, tipo... Como você disse, tem coisas muito mais profundas aí. E abrange muita coisa, tipo, porque existe uma coisa que é ser uma mulher no Brasil. Aí tem o que é ser uma mulher branca no Brasil, o que é ser uma mulher negra no Brasil, o que é ser uma mulher indígena no Brasil, o que é ser uma mulher asiática no Brasil. Aí tem o que é ser uma mulher na Índia, sabe? Tipo, na Índia o feminismo tem que considerar castas. A gente não considera castas, a gente não tem isso de castas assim definido como na Índia é definido. Eu fui para a Índia recentemente fazer esse vídeo da ESEC e eu conversei com uma mulher lá que tinha ela tinha um abrigo para mulheres e aí a gente ficou falando sobre feminismo. A visão feminista na Índia
leva em consideração outras coisas. Então, isso é muito, tipo, vai muito de lugar para lugar, sabe? Mas, assim, o que une todos os feminismos, digamos assim, pelo mundo afora, é basicamente, não, eu não sou inferior porque eu sou uma mulher, ou porque eu sou gay, ou porque eu sou trans. Eu sou do jeito que eu sou, porque eu decidi ser do jeito que eu sou, e eu tenho que ter liberdade de ser exatamente como eu quero ser. E não do jeito que você acha que eu deveria ser. É basicamente se libertar desse o que você acha que eu deveria ser, e você só ser como você é. É isso, né? Não é isso, basicamente? Expliquei certo? Vocês acrescentariam mais alguma coisa? É meio que isso, em linhas gerais. É você ser exatamente como você quer ser e não como alguém definiu que você tem que ser ou não. Liberdade! É isso. Acabou, gente. É isso.